Final de ano é aquela coisa, né? Que sempre aquela história. É Black Friday, é presente de Natal, é anúncio de desconto para todo canto, é 13º chegando, né? E aí, como controlar o consumismo, principalmente nessa época do ano? Eu vou conversar sobre isso agora com a antropóloga do consumo, Liliane Ramos, que está aqui do meu lado. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meu amor. Liliane, para começar, quando que o consumo passa a ser prejudicial e aí vira consumismo? Essa é uma diferença muito importante, Luana, porque a gente tem o consumo e a gente tem o consumismo. A gente consome para viver, não tem como viver sem consumir, a gente está numa economia de mercado, então a gente consome para viabilizar a vida. Vira consumismo quando a gente começa a girar todos os sentidos da nossa vida em torno do consumo, quer dizer, você não consegue fazer nada sem pensar que isso passe pelo consumo. É claro que isso não é uma decisão individual, né? O mercado está fazendo isso com a gente, as empresas, as propagandas, é tudo muito sedutor. Mas o consumismo é quando a gente ultrapassa essa fronteira, quando a gente não consegue ver sentido nas coisas, se não for por meio do consumo. E você já pesquisa o consumo há quanto tempo, Liliane? Há 10 anos. Há 10 anos. E só piora? Olha, não melhora. Tem algumas bolhas, né? Eu não sou totalmente pessimista, porque eu acho que a gente tem se educado com relação ao consumo e existem algumas bolhas de pensamento crítico a respeito do consumo que a gente consegue conversar, refletir, mas eu sou muito resistente a colocar essa culpa e essa responsabilidade só no consumidor, sabe? Não é um problema só da pessoa que consome, é uma questão da sociedade que a gente está, é responsabilidade do poder público, é responsabilidade das empresas e é responsabilidade da gente também se educar para acender uma luz, né? Para a gente tirar do automático e conseguir entender o que a gente está fazendo, né? E nessa parte que nos cabe, o que a gente pode fazer nessa época aí de final de ano, onde tudo é muito sedutor, né? Que tudo parece que é essa coisa, né? Por que o brasileiro compra tanto nesse final de ano? E tem o endividamento, né, minha gente? Que é um problema na nossa vida. O brasileiro é muito endividado. Então, qual que é a dica aí de você que pesquisa tanto, né, esse assunto? Ó, é difícil, né? Não vou dizer que é fácil, é muito sedutor e é feito para a gente embarcar mesmo nisso. Minha dica principal é respira fundo. Respira fundo, por quê? É normal, eu acho injusto a gente dizer, não compre nada na Black Friday, não compre nada na promoção do fim do ano. Pô, às vezes você está querendo aquela geladeira, aquele sofá que você está juntando dinheiro, você está esperando o ano inteiro uma oportunidade de economizar numa promoção legal. Mas o ponto é justamente esse, se planeja, para pensar. Não vai pensar nisso quando você estiver no meio do shopping, não vai pensar nisso quando você estiver no Instagram te bombando de anúncio. Faz sua listinha. O que você precisa mesmo? Monitora o preço, a gente sabe que tem bastante jeitos, né, recursos que as empresas usam para aumentar o preço, para diminuir. Então faz sua lista, monitora o preço, pensa o que você precisa, pensa também no que você quer, se sobrar dinheiro, por que não? Mas pensa eu acho que é importante a gente ter essa reflexão que ela impacta a nossa vida em 2 níveis, né? No nível macro, a gente acabou de viver uma COP, a gente está vivendo emergência climática, os recursos do mundo são finitos, a cultura consumista é uma grande responsável por isso, e no micro, é isso, a gente se endivida e principalmente a gente esvazia um pouco a vida de sentido quando ele está inteiro posto numa coisa que você vai adquirir, quer dizer, outra pessoa botou lá para você, você não está nem compartilhando. Então, respira fundo, faz sua listinha, se planeja, pensa se cabe no mundo, se cabe no seu bolso. Acho que a coisa fica um pouco mais fácil da gente trafegar. E perceba os seus limites, né? Que nem sempre é só o limite do cartão, também um importantíssimo limite, né? Mas se coloque, né, esses limites em você. E aquela coisa que a gente estava falando, né? Que o brasileiro tem muito essa coisa do senso da oportunidade, né? Tipo, nossa, a blusinha, não, comprei na promoção. Tipo, às vezes nem estava precisando, mas só de ter comprado na promoção, já falei, nossa, eu me dei bem. Mas cuidado, que acho que, como é que você fala? O mais barato sai. Se você não comprar nada, o desconto é maior, né? O desconto sai maior. Se não comprar nada, o desconto sai maior. Liliane, obrigada por ter vindo aqui. Só para finalizar, acho que é um pouco também da sua provocação, porque a gente fala tanto dessa relação que às vezes a gente compra por praticidade, mas o dinheiro é tempo também de trabalho que você usou, né, para poder ter aquele recurso ali. Então, exato. E onde é que você quer colocar essa energia, né? Esse fruto de um esforço tão grande que você colocou. Pô, será que é naquela blusinha que tá barata e eu vou comprar? Será que você vai guardar para ter uma experiência legal no fim do ano?
para realizar um projeto de mais longo prazo, para investir num sonho, né? A gente está falando tanto de sonho aqui com o Rapino, para investir num sonho maior. Então, o Respira Fundo serve para a gente botar uma ordem, olhar um pouquinho mais distância disso tudo e evitar o turbilhão, porque aí a gente é pego mesmo, não tem jeito. E só aproveitando você também aqui, a importância da gente ressignificar a nossa forma de se relacionar, de conviver com as pessoas, para que ela não precise passar pelo consumo, né, Liliane? Às vezes que eu falo assim, tem um amigo, vamos encontrar, afinal de ano você quer encontrar um monte de gente, né, você quer rever as pessoas, né, se atualizar de como é que estão as coisas, mas às vezes não precisa ser, esse relacionamento não precisa ser permeado necessariamente pelo consumo, né, que às vezes a gente, para encontrar alguém, tem que marcar no lugar para comprar uma comida, para comprar, né? Isso é um ponto muito importante, né, porque os sinais do consumismo, eles não são só materiais, não é só um armário cheio entupido, não é só, né, uma vontade de comprar o tempo inteiro, quando a gente não consegue imaginar a nossa vida sem passar pelo consumo. Quando você está entediado, você consome, você está triste, você consome, você está feliz, você consome, você quer encontrar seus amigos, tem um alerta vermelho. Então, como é que a gente pode viver essas experiências? A gente está num estado com tanto espaço natural, eu sempre falo isso, né? A gente tem uma natureza, a gente tem espaços públicos, a gente tem uma área ao ar livre. Será que não dá para fazer nada diferente de ir para o shopping? Comer numa rede de fast food? Tá faltando um pouco de imaginação, às vezes falta um pouquinho de imaginação também. Então é isso, como é que a gente vive sem necessariamente passar por o consumo ou por ele não ser o centro da experiência? Eu vou consumir, vou comer alguma coisa, vou beber alguma coisa, mas eu não estou ali para uma experiência de consumo, estou ali para uma outra coisa. E o consumo, ele está na periferia. Então, dá para fazer. É possível, né? É a gente trabalhar na parte que nos cabe da gente se reeducar sobre isso também, né? Mas agora, só para terminar, você compra na Black Friday? Algumas coisas que eu preciso, compro, e algumas coisas que eu quero muito, se cabe no orçamento, se está tudo bem, se vai durar, compro também. O lance é a organização, é a sua necessidade, olhar para dentro, não pelos estímulos apenas, né? Meu amor, muito obrigada, sempre bom conversar com você, seja sempre bem-vindo aqui no nosso programa, tá?